Olá pessoal, aqui é o professor André. Nesse vídeo sobre comandos pneumáticos sequenciais, eu vou continuar falando sobre o método cascata, porém aplicado a uma sequência um pouquinho diferente do vídeo anterior e que tem algumas particularidades a serem observadas. Então, acompanhe o vídeo. Recordando então as etapas para a elaboração de um projeto no método cascata, primeiramente, determinar a sequência de trabalho da nossa máquina. Em segundo lugar, separar os movimentos dos atuadores em grupos. Terceiro, desenhar os elementos de trabalho. Quarta etapa, desenhar os elementos de comando correspondentes a cada elemento de trabalho. 5. Desenhar as linhas auxiliares. 6. Desenhar os elementos da cascata. 7. Desenhar os elementos de partida. E, por fim, a etapa 8, desenhar os elementos de sinais. Então, iniciando aqui pela etapa 1, determinar a sequência de trabalho, temos aqui como exemplo, para visualizar essa forma de desenvolver o circuito, a haste do cilindro 1A avança, a haste do cilindro 1A retorna, a haste do cilindro 2A retorna, a haste do cilindro 2A avança. Então, aqui eu chamo a atenção para algumas características em relação ao exemplo do vídeo anterior, onde nós temos dois movimentos do mesmo atuador, um após o outro, tanto para o atuador 1A quanto para o 2A. E além disso, nós temos uma condição aqui em que o 2A ele inicia já avançado, portanto, o seu primeiro movimento será o retorno. E em repouso ele permanecerá avançado. Essa diferença do cilindro iniciar avançado não modifica a forma como a gente deve desenvolver o nosso projeto, mas é importante observar isso e considerar qual é o sensor que será acionado inicialmente, ou que estará acionado inicialmente. De qualquer forma, então, observando aqui, se nós separarmos a nossa sequência na metade, nós percebemos que a metade antes da separação ela é diferente, a ordem dos movimentos é diferente da ordem que temos depois. Então, antes 1A, 1A, depois 2A, 2A. Então, trata-se de uma sequência indireta. Por isso, precisamos desenvolver esse projeto com base no método cascata. A segunda etapa, então, separar os movimentos em grupos. Nós temos aqui a nossa sequência de movimentos, conforme acabamos de visualizar. Para separar em grupos, nós precisamos separar, prioritariamente, movimentos do mesmo atuador. Então, iniciamos a sequência aqui pelo atuador 1A avançando, e em seguida temos novamente 1A. Então, aqui precisamos separar. Então, o nosso grupo 1, em princípio, tem apenas esse movimento, e aqui iniciamos o grupo 2. O grupo 2, então, inicia com o retorno do 1A, em seguida temos o retorno do 2A, então são dois cilindros diferentes, podem ficar no mesmo grupo. Porém, o terceiro movimento que aparece agora depois da nossa barra verde é, de novo, o cilindro 2A. Então, como temos aqui dois movimentos do mesmo cilindro, precisamos separar eles. Desta forma. Aparentemente, nós temos aqui uma divisão de grupos que resultou em 3 grupos. Este grupo, número 2, e este último grupo aqui. Porém, nós precisamos observar o seguinte: esse último movimento aqui, ele é de um cilindro e o primeiro movimento da sequência, ele é de outro cilindro. Isso significa que o final da nossa sequência, que é o 2A+, pode ficar junto com o movimento 1A+, que é o primeiro da sequência. Então, aqui é um cilindro, aqui é outro. Então, no final das contas, nós teremos grupo 1, grupo 2 e grupo 1. Para entender isso melhor, você precisa analisar essa sequência não como ela tendo um início e um fim,
mas como se ela fosse contínua. Então, a nossa sequência seria 1 a mais, 1 a menos, 2 a menos, 2 a mais, 1 a mais. E assim por diante. Então, quando eu observo o final da sequência com o começo da sequência, eu percebo que são dois movimentos de cilindros diferentes, portanto, pela regra, eles podem ficar no mesmo grupo. Se você não perceber isso e considerar grupo 1, grupo 2 e grupo 3 e desenvolver o seu projeto, ele irá funcionar. Porém, ele ficará mais complexo e você precisará de mais peças para desenvolvê-lo. Por consequência, ficará mais caro. Então, é importante sempre verificar se o final da nossa sequência na separação de grupos não pode, talvez, ficar junto com o início da nossa sequência, que foi este caso aqui. Precisamos também representar os fins de curso para visualizar melhor o funcionamento da nossa máquina e desenvolver então o nosso projeto pneumático sequencial. Então aqui nós temos o atuador 1A com os seus roletes 1S1 e 1S2 e o atuador 2A com os seus roletes 2S1 e 2S2. Aqui na representação, como foi previsto lá no descritivo de funcionamento da nossa máquina, de exemplo, o nosso atuador 2A, o nosso cilindro 2A, ele inicia avançado. Portanto, nós precisamos lembrar que inicialmente, quando estiver em repouso, o rolete 2S2 estará operado mecanicamente pela haste do cilindro e o 2S1 não. Então, nós temos aqui, olhando a nossa sequência, o primeiro movimento como sendo o 1 a mais, a haste do cilindro 1A avançando irá acionar o sensor, ou o rolete, no caso, 1S2. Então, aqui na nossa representação, o 1 a mais avança, o cilindro 1A avança, aciona o 1S2, que provoca o próximo passo. Porém, o próximo passo aqui, nós temos a nossa barra de divisão, é divisão de grupo. Então, o que o sensor ou o rolete 1S2 irá fazer é a troca de grupo. Trocando de grupo, estamos no grupo 2. O primeiro movimento a ser realizado é o retorno do cilindro 1A. Retornando, ele aciona o rolete 1S1, que ocasiona o retorno do 2A. O 2A retorna e aciona o 2S1. Então, o 2S1, ao ser operado, ele realiza outra troca de grupo. Entramos no grupo 1, então aqui é importante observar que é aqui que o grupo 1 começa na realidade e não aqui, porque o grupo 1 tem dois movimentos, então este é o primeiro, logo depois da divisão, e num recomeço aquele lá será o segundo. Então, o primeiro movimento dentro do grupo 1 será retornar o 2A, ou melhor, avançar, nesse caso o 2A, avançando ele irá tocar no 2S2. Então, o rolete 2S2, juntamente com a válvula botão S1, permitirá o reinício de ciclo. Então, se nós tivermos o 2S2 acionado, operado, e acionarmos o S1 com uma lógica E, irá dar início ao nosso ciclo de funcionamento, avançando o cilindro 1A. Aqui também é importante considerar um detalhe que vai ser importante posteriormente. Qual é a primeira troca de grupo? A primeira troca de grupo é sempre a primeira que aparece após pressionar o botão de início de ciclo da máquina. Não importa onde esteja essa troca. Então, no caso aqui, ao final do ciclo de funcionamento, temos o botão para ser pressionado. Pressionando o botão, inicia a sequência e durante o funcionamento aparece esta troca de grupo, do 1 para o 2. Esta é a primeira troca. Posteriormente, quando continua o ciclo, aparece essa outra troca do 2 para o 1, para o grupo 1. Esta é a segunda troca. Então,
A terceira etapa é desenhar os elementos de trabalho, eles estão colocados aqui para visualizarmos e darmos continuidade ao nosso projeto. A quarta etapa, os elementos de comando correspondentes de cada atuador. Então, nada muda do projeto do vídeo anterior. São válvulas 5 duas vias, duplo piloto, onde elas estão conectadas em cada atuador e aqui já colocada a pressão. Chamo atenção para um detalhe que será esclarecido na sequência. A válvula 1V1, ela direciona o ar para a câmara dianteira do nosso cilindro, mantendo ele recuado. Da forma como está representado aqui, ou conectado, a válvula 2V2, ela também direciona o ar comprimido para a câmara dianteira do cilindro 2A, o que faria ele retornar, claro. Porém, o restante do nosso projeto é que garantirá a condição dele avançado. Então, dando continuidade, nós temos aqui então a etapa 5, desenhar as linhas auxiliares, lembrando que a quantidade de linhas auxiliares que nós necessitamos é igual ao número de grupos que nós temos. Então, aqui já começa a ficar um pouco mais claro a necessidade de identificar corretamente o final do ciclo com o início do ciclo. Aqui, se nós tivéssemos de forma equivocada, apesar do circuito vir a funcionar, estabelecido grupo 1, grupo 2 e grupo 3, neste momento nós teríamos 3 linhas auxiliares, aumentando a complexidade do nosso projeto. Então, numeramos as linhas de cima para baixo, 1 e 2, e lembrando que cada linha está diretamente relacionada ao seu grupo. Então, a linha 1 refere-se ao grupo 1 e a linha 2 refere-se ao grupo 2. Sexta etapa, desenhar os elementos da cascata. Então, temos aqui a nossa válvula 5 duas vias. Se nós tivéssemos tido 3 grupos, nós precisaríamos, ou 3 linhas auxiliares, nós precisaríamos agora de 2 válvulas da cascata associadas. Então, para ver como realmente aumentaria a complexidade do nosso projeto e ele acabaria, no final das contas, ainda realizando o mesmo funcionamento que realizará desta forma. Então, por isso, de novo, atenção nesse detalhe. Aqui, então, a nossa quantidade de válvulas da cascata, número de linhas, menos 1, apenas uma válvula da cascata, então, que é a nossa 0V1. Lembrando que ao conectar as vias de utilização nas linhas auxiliares, devemos sempre inicialmente manter pressurizada a linha auxiliar referente ao último grupo. E o último grupo é o grupo que está mais à direita da divisão. Então, de novo, grupo 1, grupo 2, grupo 1. Qual foi o último que nós encontramos? O 1, o mais à direita da nossa divisão de grupos. Então, a linha que precisa inicialmente estar pressurizada, neste caso aqui, é a linha auxiliar número 1. Então, observe na nossa válvula 0V1 que o ar comprimido entra pela via de pressão número 1, sai pela via de utilização número 2 e pressuriza a nossa chamada linha auxiliar número 1. Então, desenhando os elementos de partida e posteriormente os elementos de sinais, lembrando que nós consideramos agora aqui a nossa parte de baixo da representação como a origem do ar comprimido. Então, nós temos aqui basicamente 2 possíveis origens, ou a linha auxiliar número 1, ou a linha auxiliar número 2. Nós temos os elementos, que são os roletes e a válvula botão, e nós temos o destino onde o ar comprimido será aplicado, que são os 4 pilotos das válvulas que fazem os movimentos dos nossos atuadores 1A e 2A. Então, origem do ar comprimido, passa pelo elemento e chega no destino.
Então, primeiramente aqui o elemento de partida, nós vimos que temos a válvula botão S1 associada por lógica E com o rolete 2S2, para garantir um funcionamento adequado. Isso foi explicado no vídeo anterior. Então, nós temos aqui esta associação por lógica E, seguindo a seta, e iniciando o ciclo lá no começo da sequência, ou seja, avançando o 1A. Então, aqui nós temos a válvula E com a intenção de pressurizar o piloto 14 da válvula 1V1, que ocasiona o avanço do 1A. E nas entradas desta válvula lógica E, nós temos então a válvula botão e o rolete 2S2. Então, observem que tanto a válvula botão S1 quanto o rolete 2S2 têm origem no grupo 1, ou seja, eles recebem ar comprimido da linha auxiliar número 1. E eles, por meio da válvula lógica E, têm como destino o avanço do 1A, que está aqui. Então, elemento de partida conectado, já associado ao rolete necessário. Então, a oitava etapa, desenhar os elementos de sinais. Como recomendado no vídeo anterior sobre método cascata, vamos iniciar pelo primeiro movimento de cada grupo. Então, aqui dentro do grupo 2, o primeiro movimento é o retorno do cilindro 1A. E aqui no grupo 1, que inicia logo após a divisão, a passagem do 2 para 1, o primeiro movimento é o avanço do 2A. Então, o 1A, o retorno do 1A, ele tem origem no grupo 2, então o retorno do 1A recebe pressão da linha 2, e o avanço do 2A tem origem no grupo 1. Então, este piloto, que fará o avanço do 2A, recebe pressão da linha auxiliar número 1. Conectadas primeiramente essas duas linhas, esses dois pilotos, de forma direta, assim, nas linhas auxiliares, nós vamos observar agora os demais roletes. E como esses dois pilotos já estão definidos, nós já sabemos que neles não haverão válvulas rolete. Isso também auxilia para impedir uma confusão, um engano e conectar algum rolete no local inadequado. Dando continuidade então, agora, vamos para os roletes em ordem. O primeiro rolete que aparece é o 1S2, ele tem origem na linha 1 e ele realiza a primeira troca de grupo. Então, o 1S1 tem origem recebendo ar comprimido da linha 1 e ele pilota a válvula, ou melhor dizendo, ele pilota o 14 da válvula da cascata. O 14 da válvula da cascata sempre é a primeira troca de grupo. O 12 sempre é a segunda troca de grupo. Então, relembrando que a primeira troca de grupo é aquela que aparece aqui na nossa representação, por indicação algébrica. A primeira troca de grupo é aquela que aparece depois do botão. Então, aqui é o botão, aqui será a primeira troca de grupo. Ok? Então, o próximo rolete é o 1S1, ele tem origem na linha 2 e ocasiona aqui como destino o retorno do 2A. Então, o nosso rolete 1S1, ele tem origem na linha 2 e pilota a válvula 2V1 para retornar o 2A. Nosso próximo rolete, 2S1, ele ainda tem origem aqui dentro do grupo 2, linha 2, portanto, e ele faz a segunda troca de grupo. Então, aqui está o nosso 2S1, origem na linha 2, pilotando a segunda troca de grupo, pela válvula 0V1. E aí, então, nós temos agora aqui o nosso projeto completo, onde também vale considerar
a representação dos roletes acionados em repouso. Então, observe que o 1A inicia recuado, então o rolete 1S1 já está operado, está aqui a representação, e o cilindro 2A ele inicia avançado, então o 2S2 é que já está operado, então aqui está a representação do 2S2. Reforçando que tanto o rolete 1S1 quanto o 2S2 são normalmente fechados, porque a posição normal é o quadrado da direita. Porém, como esses dois roletes estão operados, então, neste momento eles estão abertos, permitindo a passagem de ar. Então, vamos aqui fazer uma simulação de funcionamento para melhor compreensão. Temos aqui então o nosso projeto, lembrando que as linhas em cor azul escuro estão sob pressão e as linhas azul claro não estão sob pressão. Então, observe que inicialmente aqui o nosso atuador 2A já está avançado e aqui eu vou aproveitar para explicar aquela questão aqui que eu falei antes, da conexão desta válvula no atuador. O que acontece aqui? A nossa válvula da cascata, que está na posição normal, quadrado da direita, ela está recebendo pressão na via número 1 e aplicando ar comprimido na linha auxiliar número 1. Desta forma aqui, o que está acontecendo? A linha auxiliar número 1 está disponibilizando ar comprimido para a válvula botão, para o rolete 2S2, que por estar já operado está aplicando o comando na válvula E. E chegando mais para cá, nós percebemos que a linha auxiliar número 1, ela também já está pressurizando o piloto 14 da 2V1. Então, a válvula do atuador 2A, ela já está operada. E o ar comprimido que chega na via número 1 dela, está então nesse momento saindo pela via de utilização número 4 e avançando o nosso atuador 2A. Então aqui para fazer uma simulação, vou inicialmente pressionar a válvula botão, o ar comprimido chega à válvula E e também, devido à posição aqui do 2S2, chega ao piloto 14 da nossa válvula 1V1. A nossa válvula é comutada e o ar comprimido se direciona para a câmara traseira do atuador do cilindro 1A. O cilindro 1A vai iniciar o avanço, aqui a válvula botão foi desacionada manualmente, já não temos mais pressão neste piloto. O cilindro 1A, iniciando o avanço, já desaciona o 1S1, que fecha aqui. Ele avança e chega ao 1S2. Chegando ao 1S2, ocorre o acionamento deste rolete, então, e o ar comprimido da linha 1 chega até o 14 da válvula da cascata. Chegando o ar neste piloto, a válvula é operada e o ar comprimido deixa de ir para a linha auxiliar número 1 e vai para a linha auxiliar número 2. O que nós percebemos agora? Chegando o ar comprimido na linha auxiliar número 2, além de disponibilizar ar comprimido para o rolete 1S1, nós também estamos pilotando a válvula 1V1 para retornar o cilindro 1A. Comutamos a válvula de volta à posição normal, o ar comprimido se direciona à câmara dianteira do cilindro, ele inicia o retorno da haste já desacionando o rolete 1S2, retorna e chega ao rolete 1S1. O rolete 1S1 é acionado então
e pilota o 12 da válvula 2V1 com a intenção de fazer o retorno do 2A, do cilindro 2A. A válvula 2V1 ela é comutada, então direciona o ar comprimido para a câmara dianteira do cilindro. O cilindro inicia o movimento da haste já desacionando 2S2, faz o retorno e chega ao 2S1. Chegando no rolete 2S1, o 2S1 é operado, o ar comprimido passa com a intenção de pilotar pelo 12 a válvula da cascata de volta à sua posição normal. Então a válvula foi pilotada, retirou o ar da linha 2 e aplicou novamente o ar comprimido na linha 1. É bem o comportamento da divisão de grupos. 1, 2 e 1. Então, estamos indo para a finalização do ciclo de funcionamento. Retornando aqui a pressão para a linha auxiliar número 1, observem que o ar comprimido já se direciona para o piloto 14 da 2V1. Comutando a válvula, o ar comprimido se desloca para a câmara traseira do cilindro 2A. O cilindro 2A inicia o movimento já desacionando o rolete 2S1, avança e chega ao 2S2, habilitando aqui então a condição junto à válvula E para o próximo ciclo de funcionamento. Então aqui de uma maneira um pouco mais ágil agora, mais contínua, pressionando o botão, avança 1A, recua 1A, recua 2A, avança 2A e o ciclo é finalizado. Se mantermos o botão, a válvula botão pressionada, nós temos o avanço do A, retorno do A, retorno do 2A, avanço do 2A. E o ciclo repete. Então, o ciclo ele se completa corretamente e se repete, visto que a válvula botão S1 é a condição de início e então também de reinício do ciclo. Soltando a válvula botão S1, teremos ali a finalização do último ciclo, avanço do 1A, retorno do 1A, retorno do 2A, avanço do 2A e finaliza então o ciclo de funcionamento. Então, temos aqui as referências que foram utilizadas para a construção desse material, para este vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.